Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para vocês relativo ao conteúdo da live sobre saúde na visão da Gestalt terapia. Quando fomos carregar a live para o IGTV, não deu certo, tivemos um probleminha, acho que estava muito sobrecarregado, e então estamos fazendo o vídeo para você poder ter o conteúdo, ok? Falar de saúde em Gestalt terapia envolve compreender que a visão de saúde e de doença na Gestalt terapia é uma visão paradoxal. Né? É uma visão paradoxal porque não dá para separar doença totalmente de saúde. Quando a gente fala de doença, quando a gente fala de neurose, a saúde muitas vezes está ali presente o tempo todo, né? Porque a gente fala de uma tentativa que o organismo está fazendo de sobreviver. Então, a própria neurose, o próprio sintoma neurótico é uma tentativa que o organismo está fazendo, foi a melhor resposta que ele pôde dar e é uma resposta que ele dá para sobreviver. Então, muitas vezes, pensar em saúde é pensar em necessidades. Quais são as nossas necessidades? Nós temos inúmeras necessidades, necessidades fisiológicas, necessidades emocionais. Dentre as necessidades emocionais, nós temos necessidade de afeto, de amor, de ser cuidado, necessidade de segurança, né? Necessidade de pertencimento, de pertencer a algum grupo, a uma comunidade. Nós temos necessidade do outro, da presença do outro, do olhar do outro. Né? Nós vivemos em relação, nós existimos a partir da relação. Quando a gente fala em necessidade, então nós falamos também num desequilíbrio. Quando surge uma gestalt, é porque uma necessidade apareceu. Então aparece uma necessidade, aí nós dizemos, abriu a gestalt. Naturalmente, o organismo vai tentar buscar um equilíbrio, porque algo está faltando. Ele vai tentar buscar esse equilíbrio. A esse conceito a gente chama de autorregulação organísmica. E é muito interessante porque quando a Gestalt aparece, quando a necessidade surge, é muito importante a gente se dar conta desta necessidade. E muitas vezes nós não percebemos algumas necessidades nossas que são muito importantes. Nós não fazemos contato com a nossa necessidade. Muitas vezes nós não percebemos que temos ali, precisamos de algo naquele momento da nossa vida e às vezes o nosso comportamento, a nossa ação no meio está nos levando para um outro lugar, para uma outra necessidade, que às vezes é uma necessidade da sociedade, né? É uma necessidade do outro, mas não é uma necessidade orgânica minha. E o nosso bem-estar está muito relacionado à capacidade que esse organismo tem de se autoajustar, de ajustar-se no meio, né? Para que encontre um caminho no meio, na realidade, possível de satisfazer as suas necessidades dentro de uma realidade de um meio. Homem e meio em Gestalt terapia não se separam. O meio está em mim o tempo todo, eu estou no meio o tempo todo. A partir do momento que eu respiro, o ar entra dentro de mim, portanto, o mundo está em mim. A partir do momento que eu expiro, eu levo algo meu para o mundo. O tempo todo existe essa troca. O mundo me modifica, eu modifico o mundo. Então, essa ideia do eu no mundo, né, é uma ideia de uma unidade, de realmente a gente não separar. Nós precisamos estar nesse meio para satisfazer as nossas necessidades, porque é através do contato, de uma troca, que nós vamos conseguir ir realizando as nossas necessidades.
Quando então uma necessidade surge, a Gestalt abre e nós precisamos delimitar, nós precisamos perceber necessidade de quê? Como é essa necessidade? Né? E como eu vou realizar essa necessidade no meio, né? Para fechar essa Gestalt. Acontece que nós temos muitas necessidades, diversas necessidades, necessidades que concorrem uma com a outra o tempo todo. E nós vamos precisar também eleger, selecionar, escolher qual é a necessidade dominante daquele momento. Essa é a ideia de hierarquia de valores ou hierarquia de necessidades. Não é fácil, muitas vezes, dentre várias necessidades, eu realmente diferenciar, saber, escolher qual é a necessidade mais importante naquele momento. E muitas vezes nós trabalhamos com dominâncias não espontâneas. Nós funcionamos com dominâncias não espontâneas. O que seria isso? Dominâncias não espontâneas são aquelas figuras que vão aparecer, né, relacionadas a uma necessidade que não é uma necessidade orgânica, espontânea minha. É uma necessidade que vem de fora. São os deverias da sociedade. São as introjeções que nós fazemos, o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer agora, e não o que de fato eu preciso fazer agora, o que de fato vai me fazer bem fazer agora. Uma questão muito importante é que quando eu estou nesse meio, existe a presença de um outro. O tempo todo nós estamos em relação com o outro. E perceber esse outro também é muito importante. Perceber as necessidades desse outro também é muito importante. E saber lidar com isso de modo que eu não me anule, né, frente à necessidade do outro, e o outro me impõe o tempo todo as necessidades dele, seja esse outro uma instituição, seja esse outro um grupo de pessoas, seja esse outro uma família, seja esse outro um sistema econômico. Então, nós realmente precisamos entender que é valoroso para nós perceber o que é importante para nós. Eu até quero destacar aqui um trechinho do Lattner, que é um autor que fala sobre saúde em Gestalt terapia muito bem. Ele diz assim: precisamos saber o que necessitamos, precisamos estar em contato com aquilo que é importante para nós. Para isso, a gente precisa aceitar as nossas necessidades, aceitar muitas vezes as nossas limitações, né? Que naquele momento a gente necessita parar, que naquele momento a gente necessita descansar, que naquele momento, né, a gente necessita ir em busca de algo. Então, é muito importante aceitar a nossa necessidade e, para isso, temos que estar presentes no aqui e agora. Como é que eu vou perceber a minha necessidade se eu não estou presente no aqui e agora? Né? Se eu não estou inteira, se eu não estou em contato. E o contato nos dias modernos, atuais, né? O contato tem sido difícil. Às vezes, a gente não tem tempo para fazer contato conosco. Sobre a questão da pandemia, para mim foi importante, porque eu me percebi em contato comigo, de uma forma mais positiva, de uma forma mais ampla. Estou percebendo que eu gosto de ficar em casa, que eu posso cozinhar, posso aprender, porque eu não sei direito, que é gostoso cuidar da minha casa, né? E não apenas trabalhar, como muitas vezes nós pensamos, né, que devemos agir, sempre atrás do sucesso, correndo, sempre fazendo coisas e não tendo tempo para parar, para respirar, para se perceber, para se notar.
Quando a gente fala, então, em saúde, nós temos que pensar que nós estamos neste mundo num conflito o tempo todo entre as necessidades que eu tenho e as necessidades do mundo. E lidar com esse conflito é muito importante. Saber se ajustar criativamente é muito importante, né? Então, a ideia do ajustamento criativo é exatamente essa, né? Diante da necessidade, eu delimito a minha necessidade, eu percebo a minha necessidade e eu vou em busca, no meio, da forma possível, da melhor forma possível, para realizar aquela necessidade, de forma que eu traga um bem-estar para mim. E isso não significa ignorar a presença do outro, desrespeitar o outro, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Onde pessoas estão sofrendo nessa pandemia e outras pessoas estão brigando, lutando por poder, lutando pelo próprio ego, né? Uma falta de empatia, uma falta de compaixão. Então, o outro é muito importante para mim. Uma das necessidades do ser humano, muito natural, da natureza humana, é fazer bem ao outro. Essa é uma necessidade natural. Tanto é que a gente se sente bem quando a gente age desta forma, fazendo bem ao outro. Agora, existem momentos que a gente precisa pôr limite nesse outro, né? Este outro, às vezes, nos invade, nos desrespeita. Existem relações que são tóxicas e eu preciso me afastar dessa relação. E esse deve ser o meu ajustamento criativo, às vezes, me afastar dessa relação. Existem outras relações que são tão nutritivas e às vezes eu fico tão pouco tempo com essas pessoas. Então, de repente, o melhor ajustamento criativo seria criar mais tempo para estar com essas pessoas que me nutrem. Então, na verdade, a saúde, ela é difícil, né, de ser buscada, principalmente nos dias atuais, né? Onde existem tantos valores, onde a mídia prega, né? Valores em questões que não são essenciais para o ser humano, né? O que é essencial para você? Qual a necessidade desse momento da sua vida agora? Você anda agindo, indo de encontro a essa necessidade? Até que ponto você permite a todo momento que o outro impõe a sua necessidade a você e você se anula? Até que ponto você, às vezes, permite que instituições roubem a tua vitalidade, né? A sua alegria? Então, nós precisamos refletir sobre isso. E uma coisa também interessante que eu anotei aqui para falar para vocês, até uma colocação da Tisha, naquele livro, um dos livros da coleção Fundamentos e Práticas em Gestalt Terapia, o volume que trata dos conceitos básicos, o azulzinho, aquela coleção maravilhosa, organizada pela Lilian Frazão e a Karina Okajima Fukumitsu. A Tisha diz assim: mudar constantemente é fundamental para funcionarmos de modo mais saudável possível ao longo da vida. Isso implica podermos ser diferentes a cada nova ocasião. Então, aqui também existe um conceito, uma ideia muito importante em Gestalt terapia, que é a seguinte: a gente não pode funcionar o tempo todo do mesmo jeito. Por quê? As situações do campo, as circunstâncias mudam. Então, quanto mais rígido eu sou, quanto mais
eu só funciono daquele jeito, mais dificuldade eu vou ter para me realizar e para ter um bem-estar. Então, é muito importante também para a saúde eu ser flexível, né? Eu saber me ajustar nos momentos necessários e fazer algo, né? Ou funcionar de um jeito que não é o meu jeito natural, às vezes, né? Não é aquele meu jeito que mais frequentemente eu funciono, que faz parte da minha personalidade, mas de repente eu sou quieta e eu falo num momento que realmente precisa falar. Ou eu falo demais e eu aprendo a me silenciar no momento que eu preciso silenciar. Eu sou boazinha o tempo todo e eu aprendo que eu preciso usar a minha agressividade em alguns momentos para me proteger, para me defender e, inclusive, para lutar em busca dos meus projetos. A visão de agressividade da Gestalt terapia é muito interessante. A agressividade não é vista como algo negativo, ligado à morte, algo destrutivo, não. A agressividade, ela é um impulso necessário, né, que eu tenho, ela é uma energia necessária que eu preciso usar, inclusive para assimilar as coisas, para criticar, para impor limites, para dizer não. Então, a agressividade pode sim ser negativa, pode sim ser destrutiva, mas a agressividade é necessária na nossa vida, para nossa proteção, para nós nos impormos em momentos que é importante se impor. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em tudo isso. Existe o processo de formação e destruição de Gestalt, ou o processo de formação e destruição de figura. O que significa isso? Nada mais do que quando aparece uma necessidade, a Gestalt abre, e aí um processo vai acontecer, desde eu me dar conta dessa necessidade, às vezes eu vou até planejar cognitivamente como eu vou realizar essa necessidade no meio, e eu vou fazer contato, né, para que essa Gestalt se feche. Então, por isso que se chama formação e destruição de Gestalt ou formação e destruição de figura. Nós falamos em Gestalt terapia que a todo momento nós temos uma figura que se destaca de um fundo, né? Uma emoção, uma necessidade, um sentimento, um desejo, né? E essa figura vai ser muito importante porque ela vai me provocar uma excitação, vai energizar o meu comportamento, que vai direcionar, né, a forma que eu vou me ajustar. Essa excitação é muito importante e a minha percepção é muito importante também. Bom, eu acho que agora eu já estou chegando ao final, né? E gostaria de falar aqui uma definição do Gary Yontef, daquele livro Processo, Diálogo e Awareness, onde ele diz assim: ajustamento criativo é o relacionamento entre a pessoa e o meio, no qual a responsabilidade e engajamento na condução de sua vida, sendo capaz de contatar, reconhecer e lidar com seu espaço de vida e criando as condições que conduzirão ao seu próprio bem-estar. Então, uma outra coisa importante é que a gente precisa ter responsabilidade, né, nessa coisa de ter saúde. Responsabilidade com nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos adoecer para perceber uma necessidade, né?
Nós precisamos ter uma crise de enxaqueca para perceber que nós precisamos parar um pouco. Eu acho que essa pandemia é um momento assim que nós podemos usar bastante para uma reflexão, né? Para olhar para nós, para olhar para a nossa vida, né? E para perceber algumas necessidades que são importantes e que na correria antes da epidemia você não olhava para elas, né? Então, eu vejo esse momento, pelo menos na minha experiência, como um momento importante, valoroso, onde nós podemos aprender muito sobre o nosso funcionamento, descobrir coisas sobre a nossa vida. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que estamos vivendo um momento... Nunca tivemos que fazer tantos ajustamentos criativos como agora, não é mesmo? E aí a gente vê a grande capacidade criativa, o potencial que nós temos. É um potencial enorme. Nós não nos damos conta do potencial que nós temos. E o quanto a gente pode usar esse potencial de forma a viver bem, de forma a viver mal, de forma a constantemente desprezar e maltratar o outro, ou de forma a ter compaixão, né? Empatia. Em Gestalt a gente usa muito o conceito de inclusão. Então, é isso. Espero que eu tenha resumido as principais ideias que eu tratei na live sobre saúde na visão da Gestalt terapia. Beijos!